Cooperativas de reciclagem que participaram de um chamamento público para prestar serviço à Prefeitura de Ribeirão foram inabilitadas por conta de documentos. Segundo elas, foram feitas exigências que acabaram prejudicando a participação. A Marília representa a Cooperagir, uma cooperativa nova em Ribeirão que participou do chamamento público realizado pela Prefeitura para credenciamento e contratação de serviços de reciclagem. A instituição foi inabilitada por não apresentar documentos exigidos no processo. Esse chamamento público, ele teve uma vasta solicitação de documentos, né, que não são comuns em chamamentos públicos e que as cooperativas também não possuíam. Então faltou a conversa entre a prefeitura e as cooperativas para poder fazer esse fechamento desse edital e todas as cooperativas poderem participar. Estamos falando de duas, mas a prefeitura, né, o município precisava de ter pelo menos 7 cooperativas para fazer toda essa gestão de resíduos. Porque foram documentos nunca solicitados antes? Isso, nunca foram solicitados esses documentos anteriormente e as cooperativas tiveram que desembolsar uma verba para poder fazer essas documentações, desde virar associadas em algumas organizações que não tinham necessidade, né, para poder atender esse chamamento, né? Então fomos atrás de vários documentos e gastamos uma boa grana para isso, para poder regularizar e mesmo assim não tivemos sucesso. O edital com a inabilitação foi publicado no Diário Oficial do município no dia 6 de dezembro. A expectativa agora é que o procedimento seja retomado o quanto antes para as cooperativas terem outra chance. O valor estimado do contrato de 1 ano é de R$ 1.152.000 para a triagem de 2.880 toneladas de materiais recolhidos pela empresa que faz a coleta seletiva nas casas. A cooperativa Mãos Dadas, que presta serviço para a Prefeitura de Ribeirão, também participou do chamamento público e foi inabilitada por causa de documentos. Eles nos informaram que estão em tratativas com a Secretaria de Infraestrutura para resolver esse impasse. Nós esperamos que a Prefeitura ainda esse ano faça um chamamento correto, né, com o edital da forma como deve ser feita, conversando com a gente. Infelizmente, essa é uma realidade que não é só de Ribeirão Preto, é do país, né? As prefeituras são negligentes com relação à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Nós estamos falando de 14 anos de negligência, né, em termo nacional, e aqui não é muito diferente. E aí fica aí uma preocupação para vocês agora? Sim. Preocupação porque a gente perde o trabalho de educação ambiental, perde matéria-prima, perde dinheiro, literalmente. O especialista em licitações e contrato analisa essa situação. Ele explica que o edital faz as exigências consideradas necessárias para a contratação, mas a Prefeitura pode e deve auxiliar mais as cooperativas no entendimento dos requisitos para a participação. Neste caso específico, caberia uma orientação às cooperativas para que elas providenciem os pontos aos quais elas não atingiram o objetivo. São alguns documentos, né? Tem a ata disponível lá no portal Transparência do órgão público, no caso a Prefeitura de Ribeirão Preto, e lá consta quais são os documentos que não foram apresentados. Esses documentos podem não ter sido apresentados pelo fato das cooperativas não terem inserido no sistema, por um lapso, por algum motivo elas não terem inserido no sistema, ou pelo fato de não terem estes documentos. Então, cabe ao órgão público orientar estas cooperativas quais são os documentos que elas necessitam para poder participar. Cabe ressaltar que estes documentos que eles deveriam ter apresentado estava já elencado no edital. Entretanto, nem todas as empresas têm conhecimento de alguns termos técnicos aos quais estão nos editais. Isso acontece em praticamente todas as contratações, o que é comum no Brasil inteiro. Essa não é uma contratação que foge à regra. O novo chamamento público não pode demorar para acontecer para a cidade não ficar sem o trabalho de reciclagem. Desde julho, quando voltou a coleta seletiva em 100% dos bairros de Ribeirão, a cooperativa Mãos Dadas passou a receber e reciclar
200 toneladas de resíduos por mês. Inclusive, a coleta seletiva ela faz parte de todo o rol do desenvolvimento sustentável e sim, vai muito além do que somente a coleta, né? Tem todos os trabalhadores dessas cooperativas e aí nós estamos falando de desenvolvimento sustentável e dentro do desenvolvimento sustentável nós temos alguns pilares e este serviço essencial, ele abrange pelo menos 2 pilares, né, que nós podemos destacar. Um é o ambiental, uma vez que eu vou reciclar todo esse material, eu vou dar um novo uso a ele e ajudar o meio ambiente. Tenho também o social, porque eu estou colocando renda nessas famílias que são cooperadas, e até mesmo o econômico, né? Um terceiro pilar aqui, o econômico, porque uma vez que eles têm renda, eles conseguem desenvolver ali toda a questão econômica da cidade e, por que não, da nossa macro-região. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão esclareceu que o chamamento público encontra-se em andamento. Já sobre a documentação exigida, disse que segue a legislação. Para falar mais sobre esse assunto, advogado especialista na área ambiental, Dr. Jaime Bulos, obrigado pela presença do senhor com a gente aqui mais uma vez. Jaime, o chamamento público não pode demorar a acontecer porque é um serviço importante para a cidade, não dá para parar, né, esse trabalho de reciclagem, ou seja, precisa ter prioridade nesse chamamento. Boa tarde. André, boa tarde. Exatamente, esse chamamento tem que ser rápido, tem que ser efetivo, né, para que se resolva quais são as empresas, as cooperativas que vão ser contratadas para poder fazer a coleta desses resíduos para que se possa ter a reciclagem. Então é algo importante, de extrema urgência e que não se pode demorar. As cooperativas foram inabilitadas no chamamento público por não apresentarem os documentos exigidos, só que elas dizem que foram obrigadas a apresentar ali documentos fora da realidade, inclusive de outras licitações que já aconteceram. Quando é assim, essas cooperativas precisam então ser devidamente orientadas pelo Executivo, né? Exato, a gente precisa entender que esses editais de convocação são editais técnicos e precisa de uma orientação não só para essas cooperativas, mas para todo mundo que vai participar de um processo licitatório, para que entenda como se dá esse procedimento. Por mais que a administração diga que a documentação exigida estava no edital, é necessário que você explique para essas cooperativas quais são as documentações, quais as formas de inclusão desses documentos ou no sistema ou de entrega presencial, para que elas não fossem inabilitadas como aconteceu aqui em Ribeirão Preto. E quando a gente fala de reciclagem, né, doutor, esse realmente é o futuro, né? E até evita que mais lixo seja levado para o aterro sanitário, para o lixão. Exato, a reciclagem ela é necessária, importante, faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da coleta seletiva, e a gente sabe que Ribeirão Preto vem sofrendo com isso há algum tempo, né? Não só Ribeirão Preto, mas tantas outras cidades aqui da nossa macro-região. E é necessário que se tenha logo, né, esse chamamento para que isso não fique parado, para que não haja cada vez mais problemas em relação a essa coleta de resíduos sólidos e para que a gente tenha uma política efetiva de reciclagem no nosso município. Desde julho, quando voltou a coleta seletiva em 100% dos bairros de Ribeirão, a cooperativa Mãos Dadas passou a reciclar 200 toneladas de resíduos todos os meses. É um trabalho que vem crescendo, mas aí a população precisa também se conscientizar, fazer essa separação do lixo corretamente em casa, né? Exato, André. Embora você tenha aí essa reciclagem sendo feita em todos os bairros, é comum você verificar, principalmente em condomínios, em bairros menos abastados, que a população não está orientada a separar o lixo. Tem muita gente que não sabe como fazer essa separação de lixo orgânico, lixo não orgânico. Então, é necessário políticas públicas de incentivo e de conscientização. Não adianta você só ter cooperativas que façam essa coleta, mas é necessário que a Prefeitura divulgue as datas em que essas coletas serão feitas, que conscientize a população e, principalmente, que a população tenha consciência de que não se deve descartar resíduos sólidos em qualquer lugar, porque isso contamina o meio ambiente, traz sérios problemas ao entorno, inclusive problemas de saúde. Então, a conscientização ela é primordial e precisa fazer parte de políticas públicas rígidas e efetivas aqui na nossa região. Quais os meios, doutor, para conscientizar, ensinar o morador de Ribeirão como é que separa o lixo de forma correta?
Primeira coisa, educação, né? E a educação ela vai partir da iniciativa do Legislativo através de políticas públicas que possa educar e conscientizar, que a Prefeitura traga meios de informação para essas pessoas. A gente sabe que muita gente aqui no nosso município desconhece a coleta seletiva, não sabe nem quando se faz essa coleta, em quais bairros se tem essa coleta. Isso é comum você ver em prédio, você vê em condomínio, que você tem lá as áreas de separação de resíduos e as pessoas acabam jogando os resíduos em qualquer uma desses compartimentos e não sabe nem exatamente como é feita essa arrecadação. Então é necessário que haja essas políticas públicas e principalmente que haja divulgação para a população sobre a importância de uma coleta seletiva e de um descarte de resíduos sólidos de forma regular, efetiva e consciente. Advogado especialista na área do direito ambiental, Dr. Jaime Bulos, agradeço a presença do senhor aqui e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado.